antes da gente entender o que é recompensa e disciplina, nós temos que entender o que é graça e recompensa. A salvação, ela é totalmente pela graça. Você não vai encontrar uma passagem que diz que você é salvo por seus méritos ou por uma obra sua. A salvação ela é completamente pela graça. Tá? Você vai ver isso em Atos 13, em Atos 15, em Efésios 2. Por exemplo, Paulo diz assim: pela graça sois salvo. Isso não vem de vós. Antes dele dizer o isso não vem de vós, ele fala mediante a fé. Então a graça ela tem a ver com a fé. Eu ter fé. E o isso não vem de vós tem a ver com que eu não tenho participação nenhuma para adquiri-la, exceto o ato da fé. Está escrito lá, né, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele viria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vai explicar, o Senhor Jesus vai explicar por que era necessário convencer do pecado, aí ele vai dizer, do pecado porque não creem em mim. Então, se você não crê no Senhor, você está no pecado. Porque depois que Jesus morreu na cruz, por mais que sejamos pecadores e cometemos os mais terríveis delitos e transgressões, o pecado que vai ser olhado a partir de então, depois do derramamento da vida do nosso amado Senhor Jesus na cruz, é o pecado de não crer nele. Então o Senhor vai olhar e falar, e vai ver, você creu no meu filho? Se você não creu, você está em pecado. Apesar de você ser uma pessoa boa ou o que for. Se você não creu no meu filho, você está em pecado. Então, o pecado é não crer no filho. Depois que ele morreu e derramou a alma dele naquela cruz, o pecado que hoje coloca o mundo sobre a ira de Deus é o pecado de não crer no filho. Ok? Voltemos lá. Então, a graça ela tem a ver com a fé, e a fé tem a ver com o fato de eu ser salvo. Essa fé, ela é necessária uma única vez para eu ser salvo, porque a justificação ela só pode acontecer uma vez. Quantas vezes eu posso ser justificado? Uma vez. Então, o dia da minha justificação, que foi mediante a fé, o dia que eu criei genuinamente no Senhor, foi o dia que me tornei justificado diante do Senhor. Depois de justificado, não existe uma fórmula para você ficar desjustificado. Isso não existe. E a gente vai aprender depois com outros vídeos, com outras análises, que ser justificado torna a minha culpabilidade impossível, porque a minha justificação ela não recai sobre mim por mim. Não é de mim a minha justificação, é de Cristo. Então, se eu ficar sem a justiça de Cristo, há um problema em Cristo. E isso é muito sério. Cristo não pode ser o problema da minha perdição. Ele é a solução da minha salvação. E justificação vai muito além de salvação. Justificação é tornar você apto em condições de estar diante de Deus novamente, em comunhão com Deus. Então é impossível, depois de justificado, você ser desjustificado. Então isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a graça. Não tem a ver com a recompensa. Por quê? Ser justificado não é nenhum mérito seu. Você recebeu um presente porque você confia numa pessoa, e mesmo que você confiando nessa pessoa, você não saiba que vai receber o presente, mas você confia nessa pessoa, ela não pode dizer que ela deu o presente para você porque você teve méritos, por simplesmente acreditar nela. Ainda o presente é uma coisa graciosa. O que eu quero dizer é que a salvação ela não requer mérito nenhum seu. E alguns vão dizer que a fé poderia ser um mérito. Logo, nem a fé a gente tem. Ela é dada, ela é feita, ela vem como se você não tivesse condição de fazer nada, tá? Mas a salvação, na verdade, ela tem a ver com a sua fé. E essa fé é despertada pelo Espírito. O Espírito desperta essa fé em você. E você depois obtém a salvação, tá? Isso é salvação. E isso tem a ver com graça. Graça é o que é? Você receber justamente aquilo que você não merece. Se você merece, aquilo deixou de ser graça. O próprio Paulo fala, né? É como se fosse você receber o salário, né? Se a graça for dessa qualidade, a graça deixou de ser graça. Tá? Então a graça é você receber justamente o que você não merece. A recompensa é diferente. Tá? A recompensa, ela é você receber algo que você fez jus. Então olhamos aqui, ó, graça se refere sempre, né? Se refere ao que alguém faz para você sem você
merecer. Então, graça é você receber justamente o que você não merece. A recompensa sempre se refere ao que alguém faz para você por você merecer. É lógico que esse merecimento ele não pode ser colocado numa situação em que o homem fique isolado de Deus, nas coisas de Deus. Esse merecimento, na verdade, tem a ver com que você, diante da luz que Deus te deu e das condições que Deus te deu, por meio da graça, você caminhou com Deus. Então, a recompensa nada mais é do que uma vida normal. Só que o Senhor quer recompensar uma vida normal, porque na vida normal de um cristão, ele vai agradar a Deus. E Deus, ele preparou para todo cristão o reino. Só que nem todos os cristãos vão ter uma vida normal. Então eles podem ter uma vida anormal. E os que são anormais não podem desfrutar do reino. Entretanto, ele continua desfrutando da graça. E a graça garante a salvação dele. A recompensa garante a entrada dele no reino. A graça garante a salvação dele. Vamos continuar aqui que isso vai ficando mais claro. Olha isso aqui, pessoal. Como é importante a gente fazer essa distinção. Porque o que acontece? Muitos irmãos acham que pertencer à igreja é um ato meritório, é uma coisa que eu faço com relação às obras e que depende de mim pertencer a uma igreja. Atualmente existe até uma expressão chamada desigrejado. Essa expressão desigrejado, lógico que ela tem um tom jocoso, às vezes é um tom até mesmo meio que sarcástico, mas é a coisa mais desprovida de verdade teológica. Porque a igreja, quem funda, quem planta, quem nos faz ser colocado na igreja é o Senhor Jesus. E só Ele poderia nos tirar da igreja. Mas a Bíblia não fala que Ele nos tira da igreja. A Bíblia fala que Ele nos coloca na igreja. Ora, se Ele nos coloca na igreja, como é que eu posso ser desigrejado? Isso não existe. Isso é uma atestação de uma ignorância bíblica. É um tom, é um rótulo, mais um rótulo que criaram, mas é um rótulo totalmente antibíblico. Não faz o menor sentido bíblico esse rótulo. Pois bem, se eu não tenho participação no que tange a ser da igreja, ou ficar, ou me manter na igreja por meio de ações minhas, então o que é eu pertencer à igreja? O que é eu me manter firme na igreja? Ora, o pertencimento à igreja, por mais que a gente possa ter frequência em certas atitudes, em certas ações que a gente faz de culto, de rotina de igreja, etc., de reuniões, etc., isso não tem nada a ver com o fato de eu estar labutando a pertencer à igreja. O máximo que eu posso estar fazendo, ou deveria fazer, é labutar para congregar. Como está lá em Hebreus, capítulo 10, 25, não deixemos de congregar-nos. Essa é uma atitude nossa, é uma atitude que nós temos que desenvolver, que é estar o tempo todo reunindo em comunhão com os irmãos. Mas isso não tem a ver com o fato de eu ser ou não da igreja, tá? Essa questão de eu ser ou não da igreja não depende de mim. Isso depende unicamente do Senhor Jesus. Só que a Bíblia fala que Ele coloca a gente na igreja. A Bíblia não fala que Ele nos tira da igreja. Se você achar aí uma passagem na Bíblia que fala que Jesus nos tira da igreja, por favor, deixa aqui nos comentários, tá? Ele não tira, né? Em relação à igreja que transcende, ou aquela questão de a gente chamar a igreja da igreja mística ou igreja universal, uma vez que eu sou colocado por Cristo, eu não posso mais sair da igreja. No entanto, aqui a gente vai voltar lá para a tela, quanto a pertencer à igreja não tem nada a ver comigo. Mas quanto a vencer na igreja, isso tem a ver comigo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então lá, pertencer à igreja. Isso tem a ver com a graça. Onde está isso? Isso está lá em Mateus 16, 18. Vamos fazer a leitura? Mateus 16, 18. Quando Pedro faz aquela confissão, a confissão magna, dizendo que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, aí Jesus diz a Pedro, não foste carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Em seguida ele diz, tu és Pedro sobre esta pedra. Esta pedra é um pronome demonstrativo que só pode estar se referindo a uma coisa que já havia sido dito. Então a gente vai pegar esta e a gente vai fazer uma conexão com alguma coisa que havia sido dito. Porque ele está pegando de novo o termo,
reconectando um termo de novo, trazendo uma situação, um assunto de volta àquela situação. A única coisa que o esta alcança antes de Jesus ter tido a admiração foi Pedro ter falado: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então, aquilo que foi dito antes das palavras de Jesus, para Jesus usar o recurso do pronome demonstrativo grego, que é o esta, foi a confissão. Porque não faria nenhum sentido o Senhor Jesus pegar esse esta, dado que esse esta só pode ser uma coisa que já havia sido dito, uma coisa que já havia acontecido, e ele está retomando. E a única coisa que havia acontecido antes do Senhor se admirar foi Pedro dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então esse esta só pode estar se relacionando com a confissão. Então o esta alcança a confissão de Pedro, e a confissão de Pedro é uma rocha, é uma pedra. E é uma pedra a qual o Senhor mesmo atua sobre esta pedra, porque o Senhor fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os católicos romanos vão dizer que essa pedra é Pedro, mas não faz o menor sentido da leitura. A leitura natural vai obrigar você a não ver dessa forma. Tu és Pedro, e fala sobre esse esta não é Pedro, é uma coisa que ele já havia dito, porque está retomando via esse pronome demonstrativo. Então pega aquilo que já havia acontecido. A única coisa que havia acontecido antes do Senhor falar o que ele falou foi Pedro confessar. Então ele toma a confissão de Pedro e fala: sobre esta pedra, sobre essa confissão, a igreja é edificada. Só que ele fala que ele edifica a pessoa na igreja. Então ele coloca a pessoa na igreja. Quem coloca alguém na igreja é Cristo. Jesus coloca a pessoa na igreja, que é essa confissão que representa o fundamento da igreja, que é o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Cristo e o Filho do Deus vivo. Cristo fala da sua obra, Filho do Deus vivo fala da sua natureza. Qualquer homem que reconhece a obra e a natureza de Cristo, ele é salvo e colocado na igreja. Então, pertencer à igreja depende de Cristo, do Senhor Jesus. No dia que eu creio, confesso que ele é o Senhor e reconheço a sua divindade, ele me coloca na igreja, que é a pedra de confissão, que é reconhecer a sua obra e a sua natureza. Pedro faz isso. Pedro reconhece a sua obra, tu és o Cristo, e a sua natureza, filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus é Deus. Esse ato de fé ativa essa graça. Por que a graça? Porque quem faz a plantação, a minha inserção na igreja é o Senhor Jesus. Isso é totalmente graça. Não tem nada a ver comigo. Então, pertencer à igreja é graça. Vencer na igreja é recompensa.